Boa noite a todos. Nós hoje vamos acabar este estudo que temos feito ao longo das últimas semanas sobre as bem-aventuranças e, querendo o Senhor, na próxima quinta-feira iremos tratar de um outro assunto e oramos para que seja de bênção para todos nós e para a glória de Deus. Então vamos ler a nossa passagem em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora, os nossos 3 versículos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A história do cristianismo também é uma história de perseguição, sofrimento e morte. Ao longo dos séculos, o sangue dos mártires tem sido derramado na terra pelos 4 cantos do mundo. Jesus alertou para isto. Não somente os seus discípulos foram avisados, como também os candidatos a discípulos. Jesus não foi nenhum vendedor de ilusões, de sonhos fáceis. Ele foi realista. Ele próprio disse que os seus discípulos no mundo teriam aflições, mas que no meio dessas aflições poderiam ter bom ânimo. E a razão para terem bom ânimo é que ele tinha vencido o mundo. E no meio das perseguições o povo de Deus tem vencido. E aquela frase feita, mas que continua a ser atual, que o sangue dos mártires tem sido a semente da Igreja, é prova dessa vitória, dessa resiliência, dessa vitória sobre o mundo, sobre os perseguidores. E o cristianismo tem triunfado apesar de ser a religião mais perseguida ao longo da história. Há uma passagem que para mim é muito impressionante. Jesus percorre a via dolorosa rumo ao Calvário e cruza as costas, ele percorre as ruas de Jerusalém para se dirigir ao Gólgota. A certa altura, ele para. Deve ter sido uma imagem altamente impressionante e impressionável. Ele tem o rosto desfigurado, coroa de espinhos, o sangue que lhe joga pela fronte. Está enfraquecido, tropeça aqui e ali devido ao peso da cruz. Mas, a certa altura, ele para e fala, ele dirige às mulheres de Jerusalém. À medida que ele ia passando, elas abriram alas e ele observa o sofrimento destas mulheres. Elas lamentavam-no, choravam, batiam com as suas mãos no peito. E Jesus para, dirige-se a elas e diz: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Se ao madeiro verde, que era ele, fazem isto, que será do madeiro seco? Jesus era um madeiro verde. Nele havia seiva, nele havia vida. Ele era um madeiro verde porque nunca tinha cometido pecado, na sua boca nunca se tinha achado engano. E se me fazem isto a mim sem causa, quanto mais farão aos meus discípulos, havendo alguma causa devido à nossa fragilidade e devido ao nosso pecado. E a perseguição começou rápido, particularmente após
a ressurreição do Senhor Jesus tornou-se violenta. Em Atos capítulo 5 nós vemos que os apóstolos foram presos e foram açoitados. Qual foi a culpa deles? Eles estavam a expulsar demónios, estavam a curar enfermos e curavam todos aqueles que se dirigiam a eles pedindo ajuda. Eram dias tão singulares que as pessoas traziam à rua os seus doentes e a sombra de Pedro, quando ele passava a sombra, passava por aqueles doentes, cobria aqueles doentes e todos eram curados. E foi por isto que foram presos e foram açoitados. Isto está narrado em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 7, Estevão é apedrejado. Atos capítulo 8, levanta-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E o mentor desta perseguição é um homem chamado Saulo de Tarso. Em Atos capítulo 12, Herodes manda passar Tiago, o primeiro mártir, ao fio da espada, e isto nunca mais parou. Mas nós, quando falamos na perseguição dos cristãos, nós pensamos no Coliseu de Roma, nós pensamos, devido aos filmes que vemos e devido à história que atesta o facto, pensamos nos cristãos lançados às feras, e pensamos que isso está no passado longínquo, que é uma página virada. Mas não. Vamos dar um salto na história. Agora um pouco de história. No século XII houve um homem chamado Pedro Valdano, da cidade de Lyon, França. Ele começa a pregar a palavra de Deus. É um prego por misto. E ele começa a falar sobre a palavra de Deus, mas ele em 1176 ele traduz a Bíblia para a sua língua materna. E há muitos franceses que ouvem as suas pregações e se tornam discípulos de Cristo, seguidores da Bíblia. Ele apregoava que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E ele tem uma teologia muito completa acerca da salvação por meio da fé. Ele fala que após a morte que só há o céu e o inferno e que não há purgatório. E isso levanta uma grande perseguição por parte do Papa e é criado a chamada Santa Inquisição Medieval, que irá julgar estes hereges, irá persegui-los. E essa perseguição começa em França e depois espalha-se pela Itália, Alemanha, Portugal. E foram tempos terríveis. E nós falamos disto porque também não queremos que isto seja esquecido. Por respeito à memória daqueles que, devido à sua resiliência, devido à sua fidelidade à palavra, não desistiram. E nós somos o que somos e sabemos o que sabemos também, em parte, devido a essa resiliência dos nossos irmãos na fé, que não sussurraram perante as perseguições, as ameaças, as prisões, as torturas e a morte. No século XVI, com a Reforma, a Santa Inquisição medieval muda de nome, mas torna-se ainda mais especializada na perseguição. É chamado o Santo Ofício. E a sua atividade concentra-se em Portugal e Espanha e no império destes dois países. Portanto, os seus braços estendem-se até a América Latina, Ásia e África. E só para terem uma ideia. A história revela que cerca de 40 mil portugueses foram vítimas do Santo Ofício. 2.000 morreram nas fogueiras, queimados nas fogueiras. Em Espanha, as vítimas ascenderam a cerca de 300.000 e 30.000 foram queimados nas praças públicas. E sabem, isto durou até ao início do século XIX. E nós pensamos que no século XIX então tudo acabou. Não. No século XX, que se estendeu desde o dia 1 de janeiro de 1901 até 31 de dezembro de 2000. Sabem, durante este século pensa-se que foi o século onde os cristãos mais perseguidos foram, onde o número de mortos foi maior. Há uma entidade católica que diz que ao longo dos séculos cerca de 70 milhões de cristãos foram mártires. E 45 milhões foram mártires durante o século XX.
e foram perseguidos e mortos, perseguidos em países ateus, e vamos citar nomes: ex-União Soviética, China, Alemanha nazi, depois mais tarde países muçulmanos, agora mais recentemente, nos últimos anos, a Coreia do Norte e tantos países, tantas coisas que têm acontecido, mas a mídia, a comunicação social tem escamoteado, não tem alertado, não tem falado nisto. Por isso nós lembramos. Essa entidade católica diz que em 2016, reparem, nós estamos em 2021. Estamos a falar de 5 anos atrás. Essa entidade afirma que em 2016, em média, um cristão foi martirizado de 6 em 6 minutos. Este é o panorama. Causas. Voltemos aos nossos versículos. Porquê é que fazem isto ao povo de Deus? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Há duas causas por causa da justiça, por causa de Jesus. Há quem não consiga tolerar um estilo de vida diferente. Quiçá mais saudável, mais correto, mais digno. E outros, ao serem confrontados com um estilo de vida do verdadeiro cristão, apercebem-se daquilo que não são e daquilo que a sua religião não é. Isto, no fundo, foi aquilo que Jesus sofreu à mão dos líderes religiosos, foi por inveja. Crucificaram-no sem causa. Ou então por causa da justiça dele. Por causa de Jesus. Porque nós cristãos, nós testemunhamos que só por Jesus é que nós somos salvos. Nós cristãos bíblicos dizemos que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos a não ser Jesus. Nós pregamos e testemunhamos que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E esta mensagem é uma mensagem intolerável por tantos. E muitos há que por causa desta mensagem e por causa da justiça foram perseguidos, foram presos e mortos. E Jesus, como disse, ele alertou para esta possibilidade e para esta realidade que ao longo dos séculos tem tido lugar. Mas, quando nós nos debruçamos sobre este assunto, há uma pergunta que emerge. E desde já vos digo que a resposta a esta questão não é fácil. Porquê é que Deus permite isto? Um dia nós sabê-lo-emos. Mas agora nós temos alguns dados na palavra de Deus que podem nos fazer perceber porque é que o Senhor permite isto. Porque ao sermos perseguidos, e como os crentes hebreus, lemos isso na carta de Paulo aos hebreus, eles exultaram quando foram expoliados dos seus bens. E foram expoliados dos seus bens porque eles visitaram os presos como se estivessem presos. O crime deles foi este. Foi mostrarem solidariedade, amizade, amor cristão para com aqueles que estavam presos. E por causa disso sofreram as consequências e foram expoliados dos seus bens. Mas fizeram-no com alegria. E eu pergunto, e aqueles que os expoliaram, como reagiram face a este comportamento? Face a esta reação? Não se dará o caso de eles terem pensado, afinal, há algo digno, demasiadamente digno no cristianismo, que força é esta que os leva a reagir assim? E por isso é que muitos torturadores se converteram. Por isso é que muitos perseguidores, como Saulo de Tarso, não somente porque ele ouviu aquela voz, a voz do Senhor Jesus a caminho de Damasco,
quando ele ia perseguir a igreja, os crentes que se tinham refugiado ali, Saulo, Saulo, porque me persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, tu resistes contra os aguilhões, e nesses aguilhões que atormentavam a sua consciência, com certeza que era o comportamento daqueles que ele arrastava para as prisões e consentia na sua morte. O apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola acerca dos sofrimentos. Ele diz para que a vossa fé seja confirmada. E muitos confirmam a sua fé ao resistirem pela graça de Deus a todos esses sofrimentos. Mas também o Senhor permite esta perseguição ao seu povo, sofrendo com isso. Saulo, Saulo, porque me persegues? Saulo está só a perseguir a igreja, estava a perseguir o próprio Senhor. Nós agora somos participantes da comunhão dos seus sofrimentos quando sofremos, mas Jesus também é participante dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos da igreja que ao longo dos séculos tem sofrido. Porque me persegues ao perseguires a igreja. Para que a medida da maldade dos homens se complete. Há um princípio na Bíblia. 1 de Pedro fala acerca disto, e este princípio mantém-se inalterável. Os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Antes da glória, os sofrimentos. Antes do trono, a cruz. Mas Jesus diz que há um grande galardão nos céus para aqueles que por sua causa e por causa da justiça sofrem. O apóstolo Paulo, antes de Saulo de Tarso, ele fala acerca, na segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, ele fala acerca da nossa leve e momentânea tribulação. Não é para comparar com um peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Se o Senhor é pródigo, se ele é gracioso, quando recompensa um simples copo d'água dado na qualidade de discípulo, imaginem qual vai ser o galardão, a coroa e as coroas que ele tem preparado, nomeadamente a coroa da vida, para aqueles que por causa dele, por causa da justiça, são presos, torturados e vão até à morte. Grande galardão nos céus. Então Paulo, que também se tornou um sofredor por causa do Senhor Jesus e por causa desta justiça, ele diz, aquilo que eu passei, ele passou muito. Inclusivamente ele foi decapitado, ele foi até à prisão e até à morte. Ele diz, tudo isto é uma leve e momentânea tribulação e não é para comparar com o peso eterno de glória acima de qualquer comparação, um peso eterno de glória muito excelente. Pedro, antes de falar acerca dos sofrimentos no capítulo 1, ele fala acerca da herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, que está guardada nos céus para vós e particularmente de uma forma muito especial para aqueles que sofrem por causa da justiça e por causa do Senhor Jesus. Termino dizendo isto. O Senhor escreve à igreja de Esmirna. Era uma igreja que estava a ser perseguida. Muitos serão presos. O diabo lançará alguns de vós na prisão. E Jesus diz, eu sei as tuas obras e sei acerca da tua tribulação. Escolhi um versículo para terminar este estudo. Paulo escreve a Timóteo e diz, se sofrermos com ele, com Jesus, também com ele reinaremos. E reinar com ele e estar para sempre com ele faz parte do quinhão, do galardão, do grande galardão que o Senhor tem reservado nos céus para aqueles que sofrem por causa da justiça e por sua causa.